Graça e paz do Senhor Jesus, um excelente dia a todos, em nome de Jesus. Passando aqui para deixar uma palavra, a qual o Senhor falou nessa manhã ao meu coração, que está lá em Daniel 6, versículo 23, vai nos falar. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém. Daniel era um dos principais governantes do Império Medo-Persa. Sua integridade despertou a inveja de outros líderes, que armaram uma cilada, convenceram o rei Dário a decretar que por 30 dias ninguém poderia orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões. Mesmo sabendo da lei, Daniel manteve seu hábito de clamar a Deus 3 vezes ao dia. Ele foi flagrado, denunciado e lançado na cova. Podemos ver, trazendo para nós, muitas das vezes, mediante as situações, nós não buscamos nenhuma vez, o Senhor. E Daniel ali, ele permaneceu com sua fé no Senhor. Ele permaneceu, ele se manteve, em oração as 3 vezes ao dia, como já era hábito de Daniel buscar o Senhor 3 vezes ao dia, independente da circunstância. Ele não se acovardou, ele se manteve firme com a fé no Deus dele. E nós, que nós venhamos, ser assim como Daniel, íntegro. E pela integridade de Daniel, despertou a oposição. O sucesso de Daniel não vinha de esquemas humanos, mas de um espírito excelente. Viver com princípios firme em um mundo corrompido chama a atenção, mas também atrai oposição. A fidelidade a Deus frequentemente testará a nossa coragem diante de decretos e pressões da cultura atual. Daniel não mudou seus hábitos para agradar aos homens ou para se proteger. Muitas das vezes nós nos acovardamos diante de situações, E nós vemos que Daniel, em momento algum, ele se acovardou. Ele creu no Deus, que tudo pode. Porque nós, se não for Deus conosco, nós nada podemos fazer, nós nada conseguimos. Daniel, mesmo dentro daquela cova, em silêncio, ele permaneceu a sua fé em Deus, aquele que tudo pode, o Deus do livramento, o Deus que guarda, no nome de Jesus. A cova dos leões era lugar de morte certa, escuridão e isolamento. No entanto, o texto mostra que o verdadeiro desespero estava do lado de fora, com o rei Dário, que não conseguiu dormir. Do lado de dentro havia paz. A confiança de Daniel em Deus emudeceu os predadores. A fé não impede que sejamos jogados na cova, mas garante que não estaremos sozinhos nela. O livramento de Daniel não surgiu apenas
para salvar sua vida, mas para manifestar o poder de Deus a toda a terra. O rei Dário, que antes assinou o decreto ordenando que todos temessem o Deus de Daniel. Quando permanecemos firmes, nossa libertação se torna um farol de esperança para aqueles que nos cercam. Aqui, né, é o testemunho de Daniel, né, que através da fé dele, né, da vida dele, o nome do Senhor foi glorificado. Ali, né, diante daquela situação, diante, né, da fúria daqueles leões, todos, né, puderam ver, através da situação, Deus na vida de Daniel. E que nós assim possamos, né, também né, ter nossa vida, né, como testemunho para outros. Que nós venhamos permanecer na nossa fé, que nós não venhamos negociar por nada e nem por ninguém nesse mundo. Que nós venhamos mesmo buscar constantemente a presença do Senhor, confiar, porque tudo aquilo que nós não podemos fazer, somente o Senhor pode. Amém? Concluindo aqui essa passagem, né, essa palavra aqui em Daniel, o milagre na cova não aconteceu porque Daniel era imune ao perigo, mas porque ele estava ancorado em Deus. O ferimento que o mundo esperava ver em sua vida foi cancelado pela sua confiança inabalável. Deus ainda fecha a boca de leões modernos, como a ansiedade, a injustiça e a perseguição, quando decidimos não negociar nossa fé. O Senhor, Ele pode todas as coisas. O que nós precisamos é permanecer nele, confiantes, crendo. Só Ele pode nos guardar. Só Ele, né, nos dá o livramento que nós precisamos. Eu tenho 3 pontos aqui, né, que eu deixei gravado, né, que nós precisamos estar praticando na nossa vida. Nós precisamos, né, manter a rotina de comunhão com Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor mudarem para pior. Precisamos entender que Deus trabalha nos bastidores e envia livramento, mesmo nos cenários mais escuros e silenciosos. Precisamos viver de forma tão íntegra que a única coisa que as pessoas possam usar contra nós seja a nossa devoção a Deus. Amém? A minha oração, né, nessa manhã, para mim e para você, é que o Senhor venha, né, nos dar coragem e a integridade de Daniel para não negociarmos a nossa fé diante das pressões do mundo. Guardar nossas mentes, nossos corações, no meio das provações, fechar a boca, né, de toda fúria destruidora que se levanta contra mim e contra a sua vida. No nome de Jesus, que a paz excede todo entendimento, reine em nossas covas. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado através do meu e do seu testemunho. Em nome de Jesus.
Amém? Deixa essa palavra, né, para os nossos corações nessa manhã. Que nós venhamos viver, né, ter uma vida íntegra, assim como Daniel, buscando e confiando no Senhor. Um excelente final de semana, um sábado de paz, cheio das provisões do Senhor, na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.